Olá pessoal, nesse capítulo nós vamos estar vendo, capítulo 3, nós vamos estar vendo a simplificação de radicais, algumas regras de simplificação de radicais. Então, a primeira regra, a primeira propriedade que a gente vai ver, que a gente vai usar na simplificação de radicais, ela é a seguinte: vamos supor que eu pegue raiz quinta de 32. Quanto que vai dar isso? Bom, 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Então, isso, na verdade, é a raiz quinta de 2 elevado a 5. Quanto é que vai dar a raiz quinta de 2 elevado a 5? Qual o número que, multiplicado 5 vezes, vai dar 2 elevado a 5? É o próprio 2, né? 2 multiplicado 5 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o 2 elevado à quinta. Então, essa é a minha primeira regra. Toda vez que eu tiver a raiz n de um número x elevado a n, vai dar meu próprio x, que é o que eu fiz aqui. Raiz n igual a 5. O meu número x igual a 2, dá o meu próprio número n. Uma outra maneira de fazer isso seria representar esse radical na forma de fração. Esse radical, símbolo aqui, ele é um símbolo para expressar uma outra coisa. O que é essa outra coisa? É o meu número, aí eu vou colocar 2 elevado à quinta, é o meu número radicando, né? Elevado a quanto? Bom, se é a raiz 5, ele é o número elevado a 1 quinto. É a mesma coisa que escrever um x elevado a 1 quinto é a raiz quinta de x. Mesma coisa. Então, quando eu faço essa expressão, eu vou fazer potência de potência. Potência de potência, como é que eu resolvo? Lá na potenciação, regra de potenciação. Eu vou estar multiplicando um expoente pelo outro. 2 vezes 5 vezes 1 quinto dá 2 elevado a 1, que é o meu 2 que eu achei aqui. Então, são dois caminhos que levam para o mesmo resultado. Então, outro exemplo que a gente poderia fazer, se eu quisesse saber a raiz quarta de 81. 81, fatorando, vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, é o 3 elevado à quarta. Quanto é que dá a raiz quarta de 3 elevado à quarta? É o próprio 3. Qual o número que multiplicado 4 vezes vai dar 3 à quarta? É o próprio 3. Tá? Uma outra desenvolvimento que a gente pode fazer ainda dentro dessa mesma regra, tá? Por exemplo, vamos supor que eu calcule a raiz quarta de 1 sobre 81. Bom, a raiz quarta de 81, a gente já viu que vai dar 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado à quarta. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quarta de 1 divididos por a raiz quarta de 3 à quarta. Isso aqui vai dar 1 sobre 3. Porque a raiz quarta de 3 à quarta é 3. Então, a raiz quarta de 1 sobre 81 é igual a 1 terço.
Outro número. Vamos supor que eu quisesse calcular raiz cúbica de menos 64. Qual número que... Número x vezes x é igual a menos 64. Quem é esse x? É o menos 4. Então, isso daqui eu vou ter raiz cúbica de menos 4 elevado ao cubo. Menos 4 vezes menos 4, 16. Vezes menos 4, menos 64. Então, é o menos 4. Isso aqui, aplicando a propriedade, raiz cúbica de um número elevado ao cubo é o próprio número. Então, raiz cúbica de menos 64 é igual ao menos 4. E eu também poderia fazer a mesma regra aplicada, tá? Por exemplo, eu poderia ter raiz quinta de um número que eu não sei, tá? Eu vou colocar ele numa incógnita, x mais 3, elevado à quinta. Quanto é que daria isso? Bom, é a mesma regra, raiz quinta de um número elevado à quinta. Quanto que vai dar? Vai dar esse número. Quem é esse número? X mais 3. Vamos agora, então, à segunda propriedade. Bom, a primeira propriedade, então, a gente já viu. A primeira propriedade, então, recapitulando, ela diz que, por exemplo, se eu fizer a raiz quarta de 10 elevado à quarta, é o meu próprio 10. Tá? Agora vamos a um caso que esses índices não são exatamente iguais. Por exemplo, se eu tiver a raiz 12 de 2 elevado à sexta, vai dar quanto? Bom, já não é... Os números aqui não são iguais, 12 com 6. Como é que eu posso simplificar isso? Bom, eu posso dizer o seguinte, isso aqui é 2 elevado à sexta, tudo isso elevado a 1 sobre 12. Então, isso vai me dar 2 elevado a quanto? 6 vezes 1 sobre 12. 6 vezes 1 sobre 12 é 1 sobre 2. Isso aqui vai me dar raiz de 2. Tá? Então, raiz 12 de 2 à sexta é raiz de 2. Isso me dá, então, a regra geral, que é, dado uma raiz como essa aqui, vamos escrever ela numa forma genérica, tá? Que é a raiz de n de a elevado a m. Se eu divido por p, aqui, ó, aqui eu dividi por 6, tá? 12 dividido por 6 deu 2. 6 dividido por 6 deu 1. Se eu divido por um número p, n sobre p, isso vai dar raiz quadrada de a sobre n sobre p também aqui. E vai ficar inalterado o número. Então, no caso de raiz 12 de 2 elevado a 6, eu dividi por 6 esse índice e o expoente. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1. Tá? Então, eu posso usar essa regra, por exemplo, se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Eu quero calcular a raiz sexta de 125. Bom, 125 é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. É a raiz sexta de 5 ao cubo.
tá? Como é que eu posso simplificar isso? Bom, eu posso primeiro fazer daquela maneira como eu tinha feito aqui antes, ou seja, eu posso dizer que isso aqui é igual a 5 ao cubo, tudo isso elevado a 1 sexto, tá? Então isso vai dar 5 elevado a 3 vezes 1 sexto, dá 5 elevado a 1 meio, que dá raiz de 5, tá? Uma outra maneira de fazer é eu pegar nesse, já daqui, eu saber que eu calcular o máximo divisor comum é o 3, então eu vou dividir todo mundo por 3. 6 vezes por 3 vai dar o 2, 3 vezes por 3 vai dar o 1. Vou dar a raiz de 5, chegar no mesmo valor. Então essa é a propriedade aí da divisão. Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela diz o seguinte: vamos considerar que eu queira calcular potência de potência. Por exemplo, eu queira calcular esse número aqui, ó. Raiz cúbica de raiz de 64. Quanto que vai dar? Bom, raiz de 64 é 8. Dá raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Cheguei então nesse valor aqui, tá? Uma outra maneira de calcular é o seguinte: quanto é que é a raiz de 64? É 64 elevado a 1 meio. Isso tudo eu pego a raiz cúbica. O que é raiz cúbica? É elevado a 1 terço. Tá? Isso aqui vai me dar, então, 64 elevado a 1 meio vezes 1 terço dá 1 sexto. Quanto que vale 64? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Dá 2 elevado a sexta. Tudo isso elevado a 1 sexto. 2 elevado a sexta vezes 1 sexto, o elevado a 1 sexto, potência de potência, eu multiplico os expoentes. 6 vezes 1 sexto dá 2 elevado a 1, que vai dar o mesmo 2 daqui. Então, o que eu poderia dizer aqui? Isso daqui deu o meu 64 elevado a 1 sexto, que é 2. Então, veja, quando eu olho daqui para cá, eu poderia sair daqui para cá direto. Eu poderia dizer o seguinte: toda vez que tiver essas raízes de raiz cúbica de raiz de 64, eu posso transformar isso numa raiz só, onde eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6, 64, que é a raiz sexta de 64. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa assim, do tipo, ó, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 10, dá quanto? Dá raiz 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz 8 de 10. Eu multiplicar os expoentes. Se eu estou da mesma base e vários radicais em cima da mesma base, basta eu multiplicar os expoentes. Ainda dentro dessa regra, vamos ver, por exemplo, se eu faço raiz de 81, raiz quadrada. Isso vai me dar quanto? Bom, pela regra seria raiz 2 vezes 2, 4. Seria a raiz quarta de 81.
Quanto equivale raiz quarta de 81? Isso é raiz quarta de 81. Vamos fatorar 81? 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, dá 1. 3 elevado à quarta. Isso, pela regra lá, vai me dar 3. Então, eu chego aqui no valor 3, tá? A outra maneira de fazer é aquela que eu falei, ou seja, raiz quadrada de 81 é 81 elevado a 1 meio. Tudo isso, raiz quadrada, ou seja, elevado a 1 meio. Eu vou ter 81 elevado a 1 meio vezes 1 meio, que dá 81 elevado a 1 quarto. 81 elevado a 1 quarto, eu chego aqui. É a mesma coisa. Então, isso vai valer para quaisquer índices. Por exemplo, vamos pegar um complicado aqui, ó, raiz da raiz quarta da raiz cúbica de 5 ao quadrado. Quanto que dá isso? Bom, seria o 5 ao quadrado. E os expoentes? 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Raiz 24 de 5 ao quadrado. Bom, dá para simplificar isso? Dá, porque eu tenho lá a minha regra anterior, que eu posso tirar o MDC dos dois, ou seja, que eu vejo que tenho 2, né? Eu posso dividir por 2. Eu vou ficar com raiz 12 de 5. Eu dividi por 2 e eu dividi por 2 expoentes. Tá? Outra maneira de você ver é 5 elevado a 2 sobre 24, isso, né? Simplificando, vai dar 5 elevado a 1 sobre 12, que é a mesma coisa que isso. Raiz quadrada não, raiz 12 de 5. Agora, ainda dentro dessa regra, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, tá? Porque por enquanto a gente está vendo aqui, são raiz de raiz de raiz, raiz de raiz, né? São várias raízes, uma em cima da outra, né? Então, isso você simplesmente multiplica os expoentes. Só que pode acontecer uma situação desse tipo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 5, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, 2 vezes raiz cúbica de 5. E aí eu vou meter a raiz quarta e depois eu vou meter a raiz quadrada. E agora, como é que eu faço? Será que eu posso pegar os expoentes e multiplicar? Bom, não, porque já não vai estar dentro da mesma regra, porque eu tenho um 2 aqui no meio, certo? Então, eu posso aplicar para esses dois aqui, ó. Daqui para cá, eu tenho raiz de raiz. Então, eu posso aplicar. Então, aqui, isso aqui pode virar o seguinte, ó, isso aqui pode virar 4 vezes 2, 8. Mas aqui dentro, eu vou continuar preso a isso aqui. Aqui eu parei, eu já não posso mais usar a regra, ou seja, é raiz de 8 de 2, raiz cúbica de 5. Acabou, parou aqui. Como é que eu posso resolver isso? Bom, a solução é a seguinte, é eu enfiar esse 2 dentro dessa raiz. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu sei lá da minha regra que a raiz cúbica de 2 ao cubo é igual a 2. Olha para essa regra aqui, o que ele está fazendo? A gente está acostumado a olhar para esse sentido aqui. Vamos olhar para esse sentido aqui, ó. Eu posso fazer o contrário, dado 2, eu posso dizer que 2 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo, certo? É como se o 2 tivesse entrado dentro do radical. O 2 entra dentro do radical elevado ao índice.
Então, para eu enfiar esse 2 aqui dentro, eu faria assim. Eu faria a raiz oitava. 2, para enfiar aqui dentro, ele ficaria raiz cúbica de 5 vezes 2 ao cubo. Eu enfiei o 2 aqui dentro. Como? Multiplicando pelo índice, ó, expoente, colocando o expoente como índice, que nem eu fiz aqui. Ó. 2 estava lá de fora. Vou botar o 2 lá de dentro, ele vai entrar como 2 ao cubo, porque o índice é 3. Bom, agora eu tenho a regra geral. 5 vezes 2 ao cubo é 8. 5 vezes 8 dá 40. Então eu tenho raiz 8 de raiz 3, radical de radical. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a raiz de 24 de 40. Tá? Então essa é uma outra maneira de abordar o problema. Vamos ver um outro exemplo aqui. Outro exemplo. Eu pego a raiz cúbica de 5. Eu vou pegar a raiz quadrada disso tudo, eu vou multiplicar por 2 aqui e eu vou pegar a raiz quarta. Como é que eu faria isso? Bom, essa parte aqui é raiz, eu posso fazer. Então, isso aqui eu já poderia fazer 4 vezes 2 vezes raiz de quanto? 3 vezes 2, 6. Raiz de 5. Até aqui foi. E agora, posso multiplicar 4 por 6? Por 20? Não, porque tem esse 2 aqui no meio. Não é raiz de raiz isso. Então, já não vou, a regra já não entra aqui. Minha regra é calcular raiz de raiz. Eu vou ter que botar esse 2 aqui dentro. Como é que esse 2 entra aqui dentro? Ele entra da seguinte maneira, ó, vai ser raiz sexta de 5 vezes 2 a sexta. Ele entra como 2 a sexta. Raiz sexta de 2 a sexta é o 2. E isso tudo raiz quarta. Isso aqui, então, vai me dar raiz de 24. E 2 elevado a sexta é 64. 64 vezes 5 dá o 320. Então a resposta é essa, raiz de 24 de 320. Vamos então para a quarta propriedade, a quarta e última propriedade, que a gente usa para fazer as simplificações. Quarta propriedade diz o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira calcular a raiz de 50. Raiz quadrada de 50. Eu sei que a raiz quadrada de 50, 50 fatorando, vai dar 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50, certo? 2 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Você pega um produto, eu posso desmembrar ele nas raízes de dois fatores. Por quê? Porque esse 2 vezes 5 ao quadrado elevado ao meio é a mesma coisa. Isso aqui, pela regra de potência, é o quê? 2 elevado ao meio vezes 5 ao quadrado elevado ao meio. Regra de potenciação. Tá? Se eu pego aqui, ó, AB
elevado ao cubo é igual a elevado ao cubo vezes b elevado ao cubo. Mesma regra, regra de potenciação. Estou aplicando uma regra de potenciação. Então aqui eu tinha 2 vezes 5 ao quadrado, eu posso dizer que é raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, a gente já viu, é pela primeira regra, é 5. Isso aqui vai me dar 5 raiz de 2. Tá? Então você percebe que o 5 saiu do radical, percebeu? O 5 estava aqui dentro do radical, ele estava como 5 ao quadrado. O radical tem índice 2, eu posso tirar o 5 fora. 5 caiu para fora. 5 ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado, o 5 caiu para fora. Então é uma outra maneira de eu pensar isso. Então, se eu tiver estabelecer uma regra geral, eu poderia dizer o seguinte, que a raiz n de a vezes b é igual a raiz n de a vezes raiz n de b, que é o que eu fiz aqui. Que me tinha o meu a e tem o meu b. É a raiz n de a, raiz n de b. Então, vamos praticar aqui um exemplo dessa propriedade aí. Por exemplo, eu dou raiz de 24. Quanto seria a raiz de 24? Bom, fatorando 24, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Vezes 3, 24. Tá? Então, quanto seria a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 3? Bom, aqui não é 2 ao quadrado. Se fosse 2 ao quadrado, 2 sairia fora, ficaria fácil resolver. Aqui eu vou ter que ter só mais uma pequena manipulação para eu cair na regra geral. Eu não estou na regra geral, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso é 2 ao cubo, é 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3, tá? Isso é 2 ao cubo, ó. 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo, vezes 3. Agora sim eu vou aplicar a regra. Isso aqui vai me dar raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Eu vou ficar com raiz de 2 elevado a 2 é o próprio 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Posso juntar. Isso aqui, pela regra, é o contrário da regra, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Tá? Então eu tenho essa forma daí. Eu posso aplicar a mesma forma, né? A mesma regra. Eu posso também, no caso de fração, não vai ter diferença nenhuma. Por exemplo, pegar um exemplo aqui. Se eu pego 625 divididos por 64 e eu quero saber a raiz cúbica disso, isso vai dar quanto? 625 é 5 elevado à quarta. Fiz a faturação, deu 5 elevado à quarta, que é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então isso aí é 5 elevado à quarta. Bom, a regra me diz o seguinte, quando eu tiver uma divisão, ó, raiz cúbica de uma divisão, isso aqui é a raiz cúbica do numerador, que aqui é 5 elevado à quarta, divididos por raiz cúbica do denominador, que é 2 elevado à sexta. Tá? Então, a raiz cúbica de uma divisão, de uma fração, é a raiz cúbica do numerador dividido por a raiz cúbica do denominador. É a mesma regra anterior, só que aplicada à divisão. Tá?
Então isso aqui vai dar quanto? Bom, 5 a quarta eu tenho ao cubo aqui, eu sei que vai dar para tirar alguém fora aí, né? Porque eu tenho índice. Então isso aqui vai dar 5 ao cubo vezes, aqui, 5 ao cubo vezes 5. Porque 5 a quarta é 5 ao cubo vezes 5. E aqui, raiz cúbica, vai dar, posso também fazer 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo é 2 à sexta, né? Então isso aqui vai me dar, o raiz cúbica, ele vai por fora, o 5 elevado ao cubo, raiz cúbica disso vai por fora, vou ficar com 5 raiz cúbica de 5. E aqui embaixo, o 2 vai por fora, o 2 vai por fora. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Então, esse eu consegui tirar esse elemento. Poderia fazer, para você ver aqui, ó, se eu trabalhar esse raiz cúbica no denominador de 2 elevado a 6, também posso fazer assim, ó. Isso é 2 elevado a 6, raiz cúbica, né? Disso. Raiz cúbica é elevada a 1 sobre 3. Então, eu fico 2 elevado a 6 vezes 1 sobre 3. 6 vezes 1 sobre 3 é 2 elevado ao quadrado. E aí eu chego no 2 ao quadrado, que é o meu 4. Tá? É uma outra maneira de chegar no mesmo. Agora vamos encerrar a aula falando só sobre uma aplicação desses conceitos, dessas regras que a gente viu, para números decimais. Tá? Como é que a gente poderia aplicar isso em números decimais? A gente já deu uma pista disso aqui, né? Porque você pega aqui, se eu disse que isso aqui é uma fração e aplica a regra também, né? 624 dividido por 64 dá um número decimal, né? Então, já está mais ou menos que implícito aqui nesse exercício que eu posso aplicar essas regras aí para calcular a raiz de número decimal. Vamos pegar um outro caso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse que calcular a raiz quadrada de 1,69. Como é que eu faria? 1,69. Bom, não é muito trivial calcular a raiz quadrada de um número com vírgula, né? Então, vamos para um domínio mais familiar, vamos para os números naturais. Como é que eu poderia converter isso numa fração de naturais? Porque é um racional, né? Bom, isso daqui é igual a 169 divididos por 100. Vai me dar a raiz disso. Pela regra que a gente viu, isso é a mesma coisa que a raiz de 169 sobre a raiz de 100. A raiz de 169 é 13. A raiz de 100 é 10. Então, a gente fica com 1,3. Resposta, raiz de 1,69 é igual a 1,3. Então é isso. Muito obrigado.